Não sei como funciona para você, mas eu tenho uma necessidade, seja na leitura ou na escrita, ou no exame de qualquer assunto, de definir os conceitos, de organizar as ideias para ter certeza que eu estou progredindo na compreensão daquele assunto. Eu percebo que essa série de sermões, Comunhão, a inteligência nos relacionamentos, pode produzir alguns efeitos indesejados se nós não esclarecermos os conceitos com os quais nós trabalhamos neste mês. Em primeiro lugar, a série, a comunhão, a inteligência nos relacionamentos, ela não foi concebida para vender a ilusão que será possível viver em comunhão com todas as pessoas. Esta série também não foi pensada para deixá-lo culpado, porque você tenha relacionamentos na sua vida que não vão bem. Mas a série foi pensada, foi concebida, em primeiro lugar, para ajudá-lo a compreender, numa perspectiva bíblica, a dinâmica dos relacionamentos, como funcionam os relacionamentos humanos, e também para levá-lo a tomar decisões para, com a ajuda de Deus, consertar aquilo que pode ser consertado na sua comunhão com as pessoas com as quais Deus colocou ao seu redor e para que você com elas convivesse. Foi para isso que esta série foi pensada. Falando em termos conceituais novamente, entretanto, ela não produzirá este efeito se alguns conceitos neste último sermão não ficarem claros para nós. Quais são estes conceitos? Eu acho que há 3 conceitos que nós precisamos distinguir claramente se quisermos avançar na compreensão do tema comunhão e na compreensão do tema inteligência nos relacionamentos. O primeiro conceito é o conceito amor. O que significa amar? O que significa esta palavra amor? Amor é uma espécie de abertura positiva em relação aos outros ou para os outros. É esperar o melhor dos outros e agir da melhor forma possível em relação aos outros. O amor é uma espécie de disposição no coração para oferecer aos outros aquilo que nós já recebemos de Deus, ou seja, o amor, porque fomos amados por Deus e somos amados por Deus. Em alguns relacionamentos, para usar uma distinção clássica de Aristóteles, o amor se tornará um ato, o amor será um fato, será uma realização na vida. E em alguns relacionamentos e para algumas pessoas, o amor será sempre potência. Algo que pode acontecer, que pode se realizar, mas nem sempre haverá a experiência, a concretização do amor nesses relacionamentos. Ele permanecerá uma possibilidade, uma abertura, um desejo. O segundo conceito que nós precisamos compreender é o conceito de civilidade. Civilidade é uma espécie de gentileza protocolar. A gentileza que é estabelecida pela cultura. São, por exemplo, as boas maneiras, o bom dia, o muito obrigado, a palavra de agradecimento diante de uma gentileza, o ceder o assento para a pessoa que tenha maior necessidade do que você daquele assento, dar a preferência, abrir a porta, esta gentileza que nós praticamos no cotidiano, isso se chama civilidade. Há uma grande influência no cristianismo no desenvolvimento da civilidade. Por exemplo, Erasmo de Roterdã, humanista e cristão, que viveu no século XVI, ele escreveu um livro que se tornou uma espécie de clássico na formação, no cultivo da civilidade, intitulado Civilidade Pueril. Este livro era destinado à educação das crianças, para que elas aprendessem as boas maneiras e aprendessem a conviver com as outras pessoas. Eu tenho a impressão que as pessoas que contam com mais de 60 anos de idade conheceram um país e uma sociedade na qual havia mais civilidade, havia mais gentileza. Tenho a impressão que, a pretexto de liberdade, nós nos barbarizamos nas últimas décadas sob esse aspecto. Mas esse é um assunto para uma outra mensagem ou para uma outra reflexão e não para esta mensagem, a análise dessa mudança no nosso país. Resumindo, a civilidade é o amor na sua versão cidadã.
é o amor que nós estendemos a todas as pessoas e principalmente aquelas que nós não conhecemos e com as quais nós encontraremos talvez uma única vez na vida. A comunhão é o amor na sua manifestação íntima e pessoal. A comunhão é a manifestação do amor aprofundado, do amor no convívio diário, do amor num convívio mais prolongado. Comunhão ocorre, por exemplo, na hora da dor mais profunda, quando você é abraçado por alguém que sabe exatamente o que você está sentindo. Comunhão existe quando você tem alguém que pode rir ao seu lado por um sucesso, por uma conquista e por uma vitória que você alcançou. Comunhão existe quando um olhar fala tanto quanto as palavras. A comunicação, o entendimento somente pelo olhar. Comunhão existe com aquele com o qual nós falamos tanto das nossas qualidades quanto dos nossos defeitos, com a maior naturalidade. Com essa pessoa nós temos comunhão. Comunhão existe quando o que há em comum não são apenas os bens, não é apenas o sangue, não é apenas o domicílio, o endereço, mas nós compartilhamos os sonhos, nós compartilhamos os valores, nós compartilhamos algo mais do que apenas a herança genética ou patrimônio. Aí existe sim comunhão. É possível que alguém passe pela vida sem comungar com ninguém, sem ter comunhão com ninguém. É possível, mas certamente será uma vida pequena, será uma vida empobrecida, será uma vida que não terá experimentado a plenitude daquilo que Deus preparou para nós seres humanos, ou seja, uma vida em comunhão uns com os outros. Como nós chegamos a esse nível de cumplicidade? Como nós desenvolvemos esta comunhão? Como nós conseguimos entrelaçar a nossa vida com a vida de outras pessoas, quer na família, quer no nosso círculo de amizades ou da igreja? Como nós chegamos a isso? Primeira verdade apresentada na Bíblia a esse respeito é que, se você quer ter comunhão, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que com algumas pessoas será impossível ter comunhão. É preciso reconhecer aqueles com os quais a comunhão é impossível. Pode parecer contraditório numa série sobre comunhão que se diga isso. Se desejarmos ouvir o que a Bíblia ensina sobre comunhão, nós teremos que enfrentar essa realidade. Que realidade é essa? Com algumas pessoas a comunhão é impossível. Pelo menos até que ocorra uma mudança de coração e de mente dessas pessoas. Isso está expresso e distribuído ao longo de todas as Escrituras. Reproduzirei para você apenas alguns textos que nos lembram esta verdade. Por exemplo, Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não é possível comunhão se não houver concordância. Ou o Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Paulo, escrevendo aos Romanos: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Ou, mais adiante, em Coríntios: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia em nenhum lugar nos incentiva a cultivarmos esse nível de convivência chamado comunhão indistintamente com todas as pessoas. Não nos ilude a esse respeito. Ao contrário, nos diz: se nós quisermos ter comunhão, nós teremos de exercer critério, discernimento, para sabermos com quem nós de fato podemos ter comunhão. Gostaria de ler para você uma outra passagem que nos esclarece pastoralmente a esse respeito, que Paulo endereçou à igreja de Corinto. Diz assim: Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Paulo orienta-nos nessa passagem
E um pouco antes, no versículo 9, ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas a alguém que, dizendo-se irmão, pratica tudo aquilo que aqueles que não conheceram o Evangelho continuam praticando.